Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do NRCast, o NRCast mais brabo desse Brasil. Pessoal, hoje o assunto aqui é muito sério, a gente demorou um pouquinho em reaparecer, mas olha só que cenário lindo. Agora nós temos uma agência cuidando aqui das operações no NR Clube, é outra pegada, meus amigos? E hoje eu tenho dois convidados importantes aqui e a gente vai falar de alguns assuntos bem sérios. Mas antes, se apresenta aí minha amiga Denise Pinheiro, né? Denise Pinheiro. Prazer enorme, então, gratidão pelo convite de estar aqui. Quero parabenizar esse movimento aí que você vem fazendo com os empreendedores. E eu vim do Paraná, sou paranaense, tenho alguns negócios, trabalho com algumas coisas, então eu me denomino empreendedora nata. E aí corre no sangue. E essa conexão é muito importante de estarmos fazendo. Então, na decorrência aqui do nosso encontro, vocês vão descobrindo um pouco, né, do que a Denise empreende, o que ela faz. E vou passar aqui pro meu sócio, falo sócio. Que isso, hein? Vai falar um pouquinho. Augusto César. Pois é. Me conhecem mais como Augusto Alvino, a maioria me chama de Alvino, né? Alvino. Curiosidade, o nome é Augusto César. Acho que talvez só minha mãe me chame assim quando eu faço alguma coisa que ela não gosta, né? Então, dentro desse cenário, também sou nascido em Curitiba, estamos aí nessa ponte aérea Curitiba-Alphaville e muito feliz nas conexões que a gente tem feito com a NR, com os nossos parceiros de negócio aqui em Alphaville e no Brasil inteiro. E num momento de tamanha importância para o Brasil, é muito interessante a gente estar colocando o que a gente tem de melhor à disposição, né? Meu histórico de empreendedor também é de longa data, de formação também tem um currículo bem eclético, a ponto de dizer que eu sou hoje aposentado, né, da Polícia Militar do Estado do Paraná, trabalhei efetivamente no Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, hoje já estou aposentado por tempo de serviço. E de repente, hoje tive que ouvir alguns comentários dos amigos de lá dizendo assim, o bombeiro quando se aposenta, monta uma central de resgate e vai ajudar quem está precisando. Então, nos deixa bastante satisfeitos em saber que os destinos nos conduzem a outros níveis, a outros patamares de transbordamento, né? E de participação empresarial, mas aquela vontade e inspiração tanto profissional, quanto pessoal, quanto divina, é o que nos mantém ativos e efetivos, seja lá onde a gente esteja, né? Esse que é o interessante. Pessoal, já se inscreve aí, deixa o seu comentário, tá? Comenta aqui o que você tá achando desse episódio aí, vai ser um conteúdo muito top. Eu sou filhos de paranaense, então o pessoal, vocês querem água ou café? Eu falei, coloca os dois, porque o papo aqui, o paranaense, quando encontra, o cafezinho, um bolinho, aí junto com a mistura do mineiro, que é um trenzinho pra você comer, né? E já era. Pessoal, é o seguinte, a gente vai trocar um papo aqui, a gente vai entender um pouquinho quem são eles, o que eles fazem, né? E na sequência a gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo agora, nessa situação trágica no Brasil. Esse episódio seria apenas um episódio piloto, mas eu já vou ver com os meninos se a gente consegue colocar o mais rápido possível esse episódio no ar, porque a gente precisa debater esse tema e envolver outros empresários. Uma das coisas que a gente começou esse bate-papo nosso aqui, o senhor falou a conexão, né? Esse network é o que está fazendo toda a diferença na Ação do Sul. A gente está no terceiro dia de operação aqui, né? Nós envolvidos, né? Nós entramos hoje no terceiro dia de operação, são mais de 10 carretas enviadas para o Sul, né? E assim, eu vou dar um número que hoje eu fiquei feliz. Fiquei assim, triste por um lado e mais feliz por outro. Existe uma empresária do ramo de eletrodomésticos que abençoou o Sul com 1.500 colchões, né? Só que ela é bilionária e tem uma rede de loja. Nós, sem ser bilionário, sem ser dono de loja, a gente já passa de 2.300 colchões entregue lá no Sul, em 3 dias de operação. Então, pessoal, é isso que a união, que o network, que o empreendedor ele pode fazer pela sociedade. Agora você imagina se a gente
elevar essa cultura ao nível do nosso país. Então, primeiramente, eu quero agradecer por vocês terem aceitado esse convite. Antes da gente entrar especificamente no assunto lá do Rio Grande do Sul, eu quero saber um pouquinho, Denise, qual que é o ramo de atuação que você trabalha e qual que é a mensagem que queima no seu coração e o que você veio fazer em Alphaville, mulher? Olha só, a gente se conectou com a política. Foi. A política arde no meu coração. Eu sou pedagoga, tenho pós em neuropsicopedagogia, em letramento, em teologia. Uau. E né, a vida foi me conduzindo por outros caminhos. Eu falo que eu caí, né, no empreendendo, eu falava, caramba, eu não sei empreender. De repente eu estava fazendo um negócio que eu vi uma oportunidade. Eu cheguei a 120 quilos. Uau. E conheci um produto que eu falo assim, que eu amo de paixão. Conheci esse produto e eu comecei a dar muito resultado. E as professoras, prof, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E aí eu comecei a indicar e de repente, né, o coach que fazia meu acompanhamento falou assim, Denise, vem aqui, olha, que eu já ganhei com as suas indicações aqui, ó, 12 mil reais. Eu falei, como assim? Eu nunca tinha vendido nada. Então, eu recebia pelo meu trabalho, né? Era CLT. E eu, como assim? Como que acontece isso? E ele falou, não, é assim, você faz a venda, você tem essa porcentagem. E eu falei, como que eu faço? E na primeira reunião que eu reuni as minhas amigas, eu tirei 3 vezes mais do que meu salário de professora. E eu fazia assessoria de manhã, fazia assessoria política, à tarde dava aula, à noite dava aula particular. E eu vi assim, falei, caramba, eu consigo tirar vendendo, né? Tirar bem mais do que com assessoria e como um salário de professora. Só que eu amava ensinar, amava, aquilo ardia. Eu falava assim, no meu momento de depressão, onde eu só pensava em morrer, chegar na sala de aula e ganhar um abraço, um elogio das crianças. Elas falavam, prof, você tá linda. No momento que eu fiquei 3 anos sem me olhar no espelho, isso, assim, pra mim era mágico. E eu falava assim, eu nunca vou abandonar a sala de aula. Então, assim, aquele salário eu falava, vou ficar. Só que eu fui obrigada, né, pelas circunstâncias, a sair da escola, fazer um acordo, né, para quem não sabe, um acordo, quando você tem um certo tempo de CLT. Aí eu falei para minha diretora, Diri, pelo amor de Deus, ou eu, né, saio, paro, não pelas crianças, não porque está acontecendo algo assim muito importante na minha vida hoje, ou eu paro, eu vou acabar morrendo. 7 meses anterior eu tinha tentado contra a minha vida. Então, assim, a escola, eles tinham um cuidado, a diretora tinha um cuidado comigo, e ela falou assim, prof, mas a gente não quer te perder. Só que como eu já tinha pedido um afastamento quando a minha filha nasceu, a escola, na rede a qual eu dava aula no colégio adventista, lecionei por 12 anos na educação adventista, tem um critério, quando você pede para sair 2 vezes, não tem retorno naquela rede. Você pode ir para outra associação, mas naquela rede não. E ela falou, mas prof, se você sair... Eu falei, eu preciso desse dinheiro para eu começar a empreender, para eu começar a fazer um não salário, mas eu consegui sair de onde eu estou hoje e pagar um aluguel e começar um negócio. E eu peguei o meu acerto, que na época não tinha dado muito, era 9 mil reais, e comecei um negócio. E ali foi indo que eu, caramba, né? E em pouco tempo, em 6 meses, eu troquei de carro, mantinha meus filhos em colégio particular, comecei a frequentar lugares a qual eu nunca tinha frequentado, e eu vi que era isso, você empreender, você nunca fica sem dinheiro, você vender, você nunca fica sem dinheiro. Sim. Os meus filhos, mãe, a gente pode ir no McDonald's? Mãe, a gente pode... Eu olhava na conta, não tem, olha, mas eu tinha produto para vender.
Então eu fazia isso. De repente eu me peguei nesse embaraço assim, como que eu faço? Eu não sou empreendedora. Eu caí de paraquedas e eu fui começar a estudar. Então eu estudei o Milagre da Manhã e foi indo, né? De repente voltei para a política, né? Em uma outra ocasião voltei, porque nós tínhamos nos afastado, porque a minha vereadora qual assessorava tinha perdido a eleição. Para quem não sabe, política é isso. É de tempos em tempos, né? Então, eu falo que a política, a tua capacidade, a sua boa vontade de fazer, ela não conta. Conta quem tem mais dinheiro. Eu sei quanto... Eu cheguei a ser secretária de cultura no meu município. Eu sei quanto o secretário pagou para estar sentado na cadeira qual eu ocupei. Então, infelizmente, a política é isso. E a gente está vendo isso até nesse estado que a gente está vivendo de calamidade, quanto a política influencia. Sim. E aí, nessa de você começar a entender o empreendedorismo, eu ouvi um cara que falou assim, olha, você não pode depositar todas as suas, né, todos os seus ovos numa cesta só, que foi Flávio Augusto. E eu falei, como assim? Aí ele falou assim, olha, porque se de repente dá errado aqui, você tem que ter uma outra fonte de renda. E eu comecei a ver, eu falei, caramba, é verdade. E aí eu vi, se todos os meus clientes enjoarem do meu produto, o que eu vou fazer? E naquela semana, a tarefa era da mentoria, você anotar tudo que você tinha de necessidade para agregar, assim, na vida do seu cliente. O que eu poderia agregar na vida? E eu comecei a anotar todas as objeções, tudo que acontecia dentro do meu estabelecimento. O meu estabelecimento era o meu apartamento, que eu fazia negócio dentro do meu apartamento. E as minhas clientes começaram a mandar mensagem como do nada. Hoje eu não vou porque eu tenho que fazer o cabelo. Hoje eu não vou porque eu tenho que fazer a unha. Me indica uma massagista? Eu falei, caramba. Chegou no final da semana, eu olhei e falei, e se eu tiver tudo isso em um só lugar? E aí nasceu a ideia de montar um centro de beleza e bem-estar. E ali eu fui colocando. Então, nasceu o Centro de Beleza e Bem-Estar. Então, eu servia nutrição saudável para as minhas clientes. Tínhamos todos os serviços. Aí eu investi, voltei para a política também, investi dinheiro em um outro setor que é de consignados. Comprei uma franquia de consignados, tirei a certificação do Bacen, consegui operacionalizar tudo certinho. E aí eu fui criando negócios nessa oportunidade, né, conheci o Augusto, mas um parceiro que ele tinha na época, e conheci o produto, que daqui a pouco ele vai falar que é maravilhoso, e que eu falei que todo empresário precisa saber disso. Todo empresário, porque o tributo mata o empresário, Sim. A gente sabe. Ou o empresário tem que dar o jeitinho, né? Ou ele não tem lucro. E a gente não pode passar por isso. Precisa levar essa conscientização. Por isso que eu me apaixonei pelo produto. E aí eu aprendi a vender, né? Quando você aprende a vender, você vende qualquer coisa. Aí comecei a vender o produto da empresa dele. Então, assim que aconteceu, sabe? Por isso que eu caí nessa veia do empreendedorismo. E hoje, eu consigo, assim, transitar em qualquer negócio. Isso é muito importante, né? E por isso é a nossa conexão, né? De gerar oportunidades. O pessoal fala assim, a Denise tem tudo. Ela tem tudo, ela conhece isso, aquilo. Mas por quê? Você entende um pouquinho do negócio, né, da veia de cada um e vai gerando essas conexões e você gera uma credibilidade que quando as pessoas precisam de alguma coisa, ela vai perguntar assim, olha, a Denise, aquela de lá, ela sabe indicar. Por quê? Porque eu indiquei o Edson, que ele tem um bom produto, né, e que não deu problema lá para o cliente final. Sim. Então, aquele cliente, ele vai indicar. Indicou o Augusto. Então, isso é o poder do network de qualidade. Né? De qualidade. Network, todo mundo quer fazer network, tá na moda agora o network, só que o network tem que ser de qualidade. Só uma observação, e pega essa aula aqui agora. Denise, né, professora, pessoa física, foi mordidinha pela via do empreendedorismo.
né? Porque empreendedora ela já era, só tinha descobrido esse talento dela. E aí ela começou com renda extra, vendendo os produtos, aí faturou 3 vezes mais que o salário, 4 vezes mais, aí não tem mais volta. Aí acontece a loucura de você pedir a demissão. Depois você descobre o deserto do período do empreendedor, que quando você tem a sua renda fixa, você trabalha confortável. Agora, quando você vai fazer sua renda no dia a dia, todo mundo vai passar por esse deserto. Não tem um empreendedor que não passou pelo deserto, né? E aí ele vai ali pro dia a dia. Só que aí ela descobriu o poder do network. Aí dentro do network ela descobriu o poder de criar múltiplas fontes de renda. E aí, meu amigo, já não tem mais volta. Você tem noção que você montou um ecossistema, né? Talvez na época você não tinha essa visão, mas hoje está tão moderno o ecossistema. Você criou ali um ecossistema quando você trouxe todo mundo para dentro do seu salão de beleza. Do seu centro estético, né? Na verdade, né? Era um centro de beleza e bem-estar, porque nós trabalhávamos ali com... tinha psicóloga, nutricionista, a parte de esteticista. Completo. Então o pessoal ia almoçar. Eu falava, gente, eu cheguei para minha cabeleireira. E olha o medo que o empreendedor tem. Porque eu não tinha o dinheiro para fazer tudo sozinha. E eu cheguei para minha cabeleireira, para minha manicure, e falei assim, gente, olha só, eu tive uma ideia. Se a gente montar um espaço que você vai trazer suas clientes, vai trazer... Imagina você ali fazendo uma mecha que dura 6 horas. Ela tem que comer, não tem? Sim. Ela tem que fazer uma unha, então vai trazer, né, vai aumentar para as clientes da Rafa. Ela quer fazer uns cílios, ela quer fazer isso. Então imagina se a gente tiver tudo isso num só lugar. A sua cliente vai agregar para mim, que as minhas vão agregar para a Rafa e assim sucessivamente. E elas, nossa, Ney, que legal. Vendeu a ideia. Vendi a ideia. Só que chegou na hora que eu consegui o espaço, fiquei negociando 7 meses. Quando eu consegui o espaço, ai, mas se as minhas clientes não for? Mas é segundo andar, eu acho que elas não vão. Mas o estacionamento. Aí começaram a ver todos os pontos negativos. É o deserto do empreendedor. E aí foi onde eu falei assim, tá, legal, vou fazer sozinha então. Aí eu aprendi a comprar a hora do outro, né? Sim. No meio disso, eu aprendi a comprar a hora. Então, se a minha hora vale 100 e eu consegui mais 2 que vale ali 50, eu tenho o dobro da minha hora. Aí eu falei, então tá bom, então vou fazer isso. Fui lá e montei sozinha, vendi meu carro, fiz empréstimo. Tem empréstimo que eu tô pagando até hoje. Daí. Aí montei sozinha. Top. E aí eu, né, todos os colaboradores eram em regime de comissionamento. Então eles faturavam e ali eu ganhava de 50% a 30% em cima de cada serviço. Top. E eles usavam o meu espaço ali e tudo mais. Pessoal, só fazendo uma observação aqui, vocês acabaram de ver eu olhando o celular aqui, não é que eu estou desfazendo a convidada, alguma coisa. Os 3 aqui a gente está envolvido numa operação de guerra mesmo. A gente está atendendo a demanda lá para o Rio Grande do Sul, então se caso vocês tiverem alguma emergência também, fica à vontade aí para a gente, de repente, se levantar, atender, porque a prioridade é o Rio Grande do Sul. E tem um grupo aqui de SOS, pessoal, que assim, a gente acabou de chegar a notícia aqui agora que a gente fechou com 100 carreiras disponíveis para atender a nossa demanda agora de despacho de São Paulo para o Sul, tá? Então, assim, gente, graças a Deus, é por isso que eu sou apaixonado pelo empreendedor, porque antes da empresa vem uma pessoa. Essa pessoa, antes de se tornar um empresário de sucesso, ele foi o empreendedor, que é o quê? O sonhador, que tem um sonho, que daí ele leva o projeto, aí as pessoas compram o projeto. Mas na hora de execução do plano de ação, poucos vão entrar com você. Só que aí é onde que vem a transição do empreendedor para o empresário. Porque o empresário é aquele cara que senta atrás da mesa, faz conta, administra o seu negócio. É evolução, é a patente mais alta do empreendedor. Deixar isso bem claro. Porque muita gente fala, eu sou empreendedor, não, eu sou empresário. Qual que é a diferença? A diferença é que o empreendedor ele tem a ideia, ele empreende no negócio dos outros, compra uma franquia, ele se cadastra numa empresa, se torna um representante. Aí você está na fase do empreendedor. Agora o empresário, quando você cria o seu negócio, sua marca, você senta atrás da caneta, faz que nem a Denise falou, vai lá, pega o empréstimo, faz as loucuras, e aí você tem que administrar toda essa operação, porque você sabe que só depende de você. E aí, quando você se torna um empresário de sucesso? Quando a sua operação
tem o resultado final, né, que é depois de 5 anos de negócio. Beleza, Denise, já já a gente vai voltar para entender que doideira que foi essa que você fez para vir para o Alphaville, tá? Mas já nós volta aí. Augusto, vamos lá, Alvino. Eu até Alvino, e você, meu amigo, conta um pouquinho da sua história e quando você foi aí beliscado pelo empreendedorismo. Eu já tenho uma história um pouquinho diferente. Casei muito cedo, não tinha nem 18 anos, fui emancipado para casar. Top. E o bichinho da responsabilidade mordeu antes do bichinho do empreendedorismo. Dentro desse cenário, eu corri para onde a minha geração normalmente corria. Eu, para ter segurança, tenho que ser funcionário público. Peguei o primeiro concurso público que apareceu, sempre fui meio dado na adolescência, na infância, a prática esportiva. Falei, vou ser bombeiro, vou virar herói, vou pular de paraquedas, vou salvar o mundo. Aquela ideia romântica, juvenil, aliada principalmente por um pensamento que sempre foi muito diferenciado na minha vida. No primeiro dia de escola de soldado, muita gente nem sabia que era militar, que tinha ordem unida, que o processo era esse. O sargenteante perguntou para cada um que estava ali qual era o seu objetivo, né? E eu, quando chegou a palavra, me perguntou e eu de bate pronto respondi para ele. Meu objetivo é me aposentar aos 42 anos de idade, pelo que eu estou vendo aqui no regulamento, que vai ser a possibilidade que eu vou ter ingressando com 18 anos. E já foi uma piada. Ele entrou hoje no serviço e o objetivo dele é o dia da aposentadoria dele. Então sempre existiu essa visão futura. Mas em paralelo, em função das responsabilidades, eu tive que abandonar um outro grande paixão, que sempre foi o estudo. Então sempre fui muito ligado na questão do conhecimento filosófico, do envolvimento religioso, da teologia em si, da filosofia, da sociologia, e são caminhos muito difíceis de serem conciliados. Sim. Mas o que mais me agradava desde pequeno era ir numa palestra. Eu muitas vezes não queria nem saber o que o palestrante ia falar. Sempre a parte mais importante da palestra era o momento em que o mestre de cerimônias pegava o currículo do palestrante e lia, formado pelo USP em São Paulo, pós-graduado pela faculdade de Oxford, fez seu mestrado e itens dos mais diversos de formação, de todos os níveis, em todos os lugares, em todas as áreas. Para mim era mais importante que a palestra ouvir o currículo dele. E, desde sempre, a função, né, de trabalho dentro do serviço público, especialmente quando você se liga à questão de segurança pública, de defesa civil, é um conteúdo pesado de se administrar na vida pessoal e familiar da pessoa. E eu sempre tive o meu escape no estudo. Então, quando normalmente eu apresento meu currículo, as pessoas não acreditam. Dizem assim, não, juntaram aqui 6, 7 currículos, porque uma pessoa não tem tempo de vida para fazer tudo isso aqui, com hoje 47 anos. Sim. Eu cheguei a cursar 2 faculdades ao mesmo tempo. Nunca fiz uma pós-graduação separada de outra, sempre é binário. E fui criando essas possibilidades enquanto estava dentro do serviço público. E muito ligado naquele sonho, né, de ter um currículo bonito. Só que a partir de um determinado ponto, você começa a ter a maturidade, começa a perceber que esses conteúdos eles têm validade. Aí foi o grande choque, porque o serviço público não supria os meus sonhos financeiros. Então eu não queria abrir mão do serviço público, queria sair pela porta da frente e concluir o ciclo, né? Gosto muito das falas que a gente vê em palestras motivacionais, né? Iniciativa é fácil, difícil é terminativa. E isso é um desafio na vida de todo mundo. Começar é fácil, terminar é difícil. E eu dizia, não, eu não quero abandonar minha carreira, seja da forma como for, eu vou me manter e vou sair pela porta da frente, aposentar por tempo de serviço, como era o planejado. E fui tendo oportunidades que me empurravam para o empreendedorismo e a pressão do próprio mercado, dizendo o que você está fazendo ainda com o serviço público. Por que você está preso no seu contra-cheque ainda? Você vai voar muito alto quando sair. Eu tinha essa consciência da possibilidade. Isso sempre foi uma certeza que morou dentro de mim, da possibilidade de galgar outros degraus. Então,
tudo foi dentro de um processo de planejamento e estudo, muito ao contrário do caminho mais empírico, né, da Sim. experiência. E algumas iniciativas foram surgindo. Por exemplo, nós tínhamos um serviço que eu entrei existem muitas restrições no serviço público de participação na iniciativa privada. Então sempre teve que haver um cuidado nas possibilidades, na legalidade, e nós prestávamos serviços de alto risco, em altura, em profundidade, que estava muito ligado à nossa vida. Então, primeiro, todo mundo dizia, não, o que você tem que fazer é apresentar uma ligação com a segurança que a sua profissão expressa. Eu já fui para outro caminho, dizia assim, não, nós vamos usar uniformes limpos. Então, por pior que fosse a tarefa, eu contratava as pessoas que prestavam serviço, fazia supervisão de segurança, e a gente se orgulha, né? Foi uma empresa que durou 19 anos trabalhando com alto risco, sem um processo trabalhista e sem uma CAT. Nós nunca tivemos um acidente de trabalho. Uau. E aí, um dos princípios que foi um frisson na época, trabalhávamos com, por exemplo, corte de árvore, uma atividade que gera muito resíduo, óleo, gasolina, farelo, serragem. E eu sempre dizia, o limite da atuação profissional é o conforto da sua roupa. Então, o contratado trabalhava até o ponto em que a roupa sujava. Ele era obrigado a descer, trocava de roupa, botava o uniforme limpo e continuava o serviço. E esse período a gente criou metodologias de trabalho que foram sendo incutidas dia a dia. Todo local onde a gente tem atividade fiscalizada é um problema quando chega a fiscalização. Eu quebrei esse paradigma. Todo lugar onde a gente fazia trabalho, eu tinha uma mesa instalada com café, com bolinho, a dita hospitalidade mineira, né, que está no meu DNA, minha família tem origem em Minas, família da minha mãe, então sempre tinha um cafezinho, suco. Chegou num determinado ponto em que você percebia que até o fiscal ficava feliz quando ia fiscalizar a sua obra, já dizia, tem aquele cafezinho com pão de queijo, tá ali do ladinho, já vamos parar a obra e vamos ver a documentação. Então assim, você, de uma maneira totalmente lícita, você muda a forma com que você é visto, você atua profissionalmente de uma maneira diferente. E esse diferencial foi o que foi me empurrando cada vez mais para consultoria e assessoria. Então, várias formações na área de psicologia, de neuropsicologia, de psicologia comportamental cognitiva, formações em hipnose clínica, psicologia, psicoterapia. Isso foi conduzindo para o sentido que mais me empolgava antes de eu iniciar a vida, que era exatamente você ser tido como um modelo, alguém que era admirado pela capacidade de compilar assuntos e de prever o futuro. Nesse tempo nem se sonhava no coaching, né? Hoje, tão desgastado o coaching, eu dizia assim, eu vou ser um treinador de pessoas. Naquela época eu dizia que era treinador de pessoas. E a ideia era aquela, eu quero saber da sua vida, do teu histórico, do teu network, do teu relacionamento. Isso eu pensava desde antes de começar o processo de ensino. E dizia, eu estando de fora dessa realidade que o cidadão vive, eu vou dizer para ele, olha, nós vamos estruturar, eu vou jogar com você como se você fosse um videogame, na linguagem bem moderna, eu vou farmar a sua vida. Você vai correr atrás, eu vou ganhar uma porcentagem do que você ganha, e eu vou dizer o que você tem que fazer. E eu vou enxergar opções que talvez você não enxergue, porque você está inserido no mundo de desafio, de possibilidades, de dons, de dificuldades, que eu vou poder gerenciar sem envolvimento. E daí a gente partiu várias iniciativas empresariais, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto. Hoje a gente faz parte do processo. Hoje a gente faz muita assessoria nas confederações, nas federações das indústrias, a gente é convidado para dar muita aula inaugural de faculdade. E a gente sempre diz, né, olha, o segredo do sucesso todo mundo quer, mas essa é uma pergunta muito mais complicada do que o segredo do insucesso. Sim. Eu digo, início eu posso ajudar vocês muito. Eu lhe dizendo o que você não deve fazer, já vai lhe dar um universo muito mais destilado, muito mais amplo de possibilidades do que fazer para se ter sucesso. E nesse processo todo, uma das faculdades que eu acabei cursando e me dedicando foi a questão do direito. E por N circunstância fui conduzido para o universo do direito tributário. Uau. E o processo brasileiro saiu do analógico,
muito rapidamente, acompanhou essa evolução digital e o governo se tornou cada vez mais eficiente para cobrar. Então, o controle do governo e os processos cada vez mais informatizados e digitalizados visavam uma eficiência, que abriu uma lacuna de oportunidade também para o empresário ser eficiente no seu controle, principalmente nas possibilidades de recuperação de valores que muitas vezes são cobrados indevidamente. Então, é uma palestra que fez muito sucesso no Brasil, tem feito sucesso, que nós dizemos, né, quando quem te deve é o governo. Nós estamos sempre acostumados, e aí a gente tenta, de uma maneira bem humorada, e muitas vezes num viés totalmente diferente do juridiquês padrão, a nossa empresa começa a apresentar um viés de que o empresário brasileiro ele tem que sair do tempo de Maquiavel. Sim. Então, o empresário brasileiro está preso na ideologia e na filosofia social do príncipe de Maquiavel. Olha, eu não demando contra o Estado, o poder hegemônico do Estado, a figura do príncipe opressor, e o empresário se sente menos. Nós realmente temos um viés em que o empreendedor, o empresário, se considera não um refém do Estado, como o Estado faz muitas vezes, ele se considera um servo. Sim, sim. Ah, mas é bom não mexer. Imagina se o governo pensa mal de mim e resolve me pegar. E se abre mão de direitos. Exatamente. Então, esse foi o mote principal. E hoje nós atuamos numa empresa em parceria. Nossa empresa hoje trabalha dentro do comercial da nossa parceira, que é a única empresa do Brasil com condição 100% técnica de fazer a restituição do INSS. Fechamos agora recentemente aí a certificação junto à Fiesp. Comemoramos o resultado em dezembro de 2 bilhões de reais em restituição. Uau. E daí em diante o sucesso bateu a porta. Viemos à Alphaville por um convite do destino, né, com a Denise vindo para a Alphaville. Viemos com um paletó para atender uma reunião específica e fiquei aqui 15 dias. No 16º voltei a Curitiba para fazer a mala, já com um apartamento alugado aqui em Alphaville. E a coisa se desenrola dentro. Quem bebe dessa água, meu amigo, volta sempre. Mas pode, né? é necessária a decisão, né? Você veja, eu trabalhei quase 27 anos, quase fechei 27 anos efetivos de serviço no serviço público, não por medo da saída, mas a decisão da saída de uma situação consolidada muitas vezes é o pior. Sim. Veja o próprio exemplo do tributário. Muitos empresários que nós buscamos assim, nossa, minha condição está tão estabilizada agora que mesmo uma possibilidade de melhora, só de pensar no risco de mexer no incerto, que no nosso caso nem é incerto, tem tantos veículos de segurança, faz com que o empresário recue naquilo que já é dele. Quem dirá aquilo que você ainda vai almejar em correr risco, em se jogar, em dar a cara para bater, em falar, é um desafio. Ó, você falou alguns temas bem importantes aí, mas assim, o que eu mais vejo hoje, o que trava qualquer pessoa e qualquer negócio é a condição, né? As pessoas, ou ela está na condição de vítima, que não pode, que o governo limita isso, que o cliente não gosta disso. O cara que é vitimista, ele não consegue prosperar, porque ele vive na condição dele ali, que ele criou aquela condição. Agora vem do outro lado, o empresário que já tem dinheiro, já está confortável, ele está na condição estável, na zona de conforto, ele que também não quer sair. E aí isso deixa de alavancar grandes negócios, gerar tantas oportunidades aqui no Brasil. Você falou de um tema muito interessante, que é assim, a gente é movido pelos nossos deveres, e a gente esquece de olhar para os nossos direitos, né? Porque assim, muita gente se diz, do outro lado tem a galera que cobra, né, muito o direito dele, ele esquece do dever. E o empresário é ao contrário, né? Que doido isso, me caiu a ficha aqui agora, porque o cara que é pessoa física ali, ele gosta de cobrar o direito dele, né? E o empresário, ele já está preocupado só com o dever dele, ele esquece de olhar o direito dele, cara. Eu peguei esse código aqui, ó, peguei o código, tá? Peguei esse código aqui, que a maioria dos meus amigos empresários, eles esquecem de parar e dar uma olhada assim, falar, mas peraí, qual que é o meu dever? Né? O meu direito? Porque todo dia o contador mandando para ele, ó, paga isso, faz aquilo, ó, cuidado com isso e tal.
E ele não para perguntar, tá, mas e aí, qual que é o meu direito? O que, que eu tenho aí de retorno sobre isso? E aqui entre nós, gente, vocês têm medo do governo? Eu respeito o governo, de verdade. Mas o governo é nosso funcionário. O governo, ele vive do nosso imposto, do imposto do empresário e do imposto do trabalhador, do pagador de impostos. Então, assim, qual que é esse medo que a gente tem? É ele que tem que servir a nossa segurança, é ele que tem que servir a nossa saúde, porque o dinheiro é nosso. Eu ganhei coisa. Não ganhou nada do governo, gente. Aquele dinheiro é nosso, a gente já pagou. E um código interessante que a gente muitas vezes não se dá a consciência, o curso de direito, lá quando a gente fala de teoria geral do Estado, quando a gente estuda a teoria geral do Estado, e é uma matéria que eu gosto muito, apesar de ser odiada nas faculdades de direito como sendo tediosa, ela tem uma chave que ela desbloqueia a sua forma de ver a sociedade. Vamos pensar lá, quando você participa da sociedade, você faz parte da sociedade estruturada como ela é estruturada hoje, o que isso vai te obrigar? Você abre mão de parte das suas liberdades e de ações que você tomava nos anos, nos séculos, nos milênios passados, para que o Estado faça isso. Então vamos pensar assim, quando a gente fala de segurança, quando nós falamos aqui no nosso Estado brasileiro de saúde, quando nós falamos dessas obrigações que o Estado tem, o Estado ele tem essas obrigações porque o popular, o cidadão, ele abriu mão. Antigamente o que eu fazia? Você me prejudicava, eu ia lá e cobrava de você. Sim. Vamos imaginar, você me deve e tem essa câmera. Antigamente eu ia lá, buscava essa câmera, levava para minha casa e falava, ó, tá aqui. Assim funcionava no mundo do caos, não civilizado. Hoje você abriu mão desse direito. E se eu fizer isso com você, nós vamos cair lá num artigo que está previsto na nossa legislação, que é exercício arbitrário das próprias razões. Você comete um crime se você cobrar o seu direito da forma indevida. Qual é a forma? Procurar o meio legal, procurar a autoridade policial, a autoridade judiciária, para que você possa, ou judicial, para que você possa fazer isso acontecer. Então, veja que você abre mão da sua vida em função do Estado que deve fazer o que você fazia. Exato. E nós hoje em dia não temos muitas vezes essa disposição em fazer isso acontecer. Top. Pessoal, ó, acabei de receber mais informação importante aqui no grupo. Estão fechando 2 ambulâncias, né? E mais barco com médicos para descer para o Rio Grande do Sul. Pessoal, essa questão a gente já vai entrar nesse detalhe, a gente já está com 37 minutos. Como que passa rápido, né? Sim, conversa Rapidão, gente. E a gente precisa abordar esse tema do Sul. Mas aqui, ó, só me fala quando e como que foi para você, porque você se aposentou, você concluiu a sua meta. Mas aquele dia que você aposentou a farda, que você falou, agora eu vou empreender aqui full time. Como que foi essa mudança para você na sua mente, no seu comportamento? Porque você tinha uma rotina, né? Já estava acostumado lá há alguns anos com aquela rotina. E como foi para você essa nova rotina? Foi fácil a adaptação? Como você se sentiu assim, mais improdutivo? Porque é mais estrategicamente. E queira ou não, na sua área de atuação, tem diário ali, todo dia uma novidade, ação rápido, resolver problema rápido. E já quando você vai para o outro lado do empreendedorismo, existe coisas que a gente tem que esperar o governo, tem que esperar o terceirizado, tem que ter uma paciência de Jó, né? Por isso que a gente já tem essa arma aqui do lado, a BKJ, né? Mas como foi para você? Você sentiu muita diferença nessa transição? Sim, os universos são totalmente diferentes, né? Infelizmente, não deveria ser tanto assim. Tivemos a oportunidade de estar com o Geraldo Rufino esse final de semana. Uau, que legal. Ele sempre diz, né? E é sensacional quando ele coloca que se você é funcionário público, seja o melhor funcionário público. Se você é office boy, considere aquela pasta o seu CNPJ. E muitas vezes isso não acontece. Porque o mundo real ele é muito diferente do mundo da teoria. Sim. E, obviamente, que existe uma diferença entre esses dois universos, mas eu acho que o maior choque que você tem é exatamente em você não ter a segurança da constância. Sim. Que, na verdade, eu trocaria isso, como o próprio Pablo Marçal costuma dizer, né, com a zona de conforto ali que te mata. Então,
a oportunidade que você tem quando você sai desse universo da segurança e você entende que o seu resultado, às vezes de um dia de trabalho, corresponde a 5 anos de esforço diário, que muitas vezes é estafante, te consome, você faz aquilo com o maior amor que você fizer. Não podemos ser hipócritas de não considerar o lado de resultado. Sim. Às vezes um dia de negócio seu corresponde a 5 anos de trabalho. Sim. Então, isso eu acredito que deva ser a maior quebra de paradigma de quem resolve fazer essa transição. No meu caso, foi menos acentuada, porque foi um processo. Você já estava E isso, empreendendo e já estava na atividade, né? e isso hoje a gente trabalha muito dentro da assessoria, da consultoria que a gente faz, do treinamento, da mentoria que a gente oferece, exatamente no sentido de preparar as pessoas dentro das suas próprias áreas para as transições que são necessárias, Sim. para as transformações que são necessárias, para as adaptações que você vai fazer gradativamente na sua vida para poder atingir novos resultados. Meu filho do meio exemplo casou agora recentemente. Na noite em que ele saiu de casa, eu experimentei lá a síndrome do ninho vazio. O meu mais velho, como já era mais descolado, a época da vida foi diferente, eu não senti tanto. Com o meu filho do meio já foi diferente. Uma noite sem dormir, a casa grande, que virou um mausoléu, se transformou num empreendimento e está em reforma, em finalização, numa rede conceitual de locação por Airbnb, no sistema de locação, Sim. de colocação de hóspedes, vamos dizer assim, digital. Sim. Então, dentro desse sentido, uma noite que seria um pesadelo na vida de uma pessoa que não está preparada para as adaptações e para encarar os desafios do empreendedorismo, passa a ser o start de um novo negócio, que você inicia no outro dia e diz assim, o recurso eu ainda não tenho, mas quem espera o recurso necessário para concluir, nunca vai ter. Sim. E o processo começa, você termina e avança. Eu acho que esse é o maior desafio dessa mudança de cenário. Mas, reafirmo, temos é que focar na forma com que a gente encara o processo. Sim. Só um minutinho. Meu bem, entende o Guilherme aqui? Vou retorno aqui para ele que é urgente. Só um minuto. Fala, Gui. Ok, agora. Pessoal, ó, a gente já tinha avisado aqui, a gente está no meio de uma operação de uma compra com a farmacêutica e eu passei o contato, né, do financeiro, fiz a ponte, mas eles não encaminharam. E eu só estou fazendo a ponte aqui. Uma das coisas que eu identifiquei é essa dificuldade. Agora a gente já está entrando aqui, pessoal, no assunto do Sul, aí depois, Denise, a gente fala um pouquinho mais, né, sobre os nossos negócios. Vamos marcar um outro bate-papo, nós vamos voltar aqui, tá? Mas assim, isso é uma breve apresentação, pessoal, para vocês saberem um pouco da nossa história, né, daquilo que a gente faz. Mas assim, cara, a gente está em Alphaville, São Paulo, onde tudo acontece. E hoje, por exemplo, eu liguei, não aqui em Alphaville, mas uma região que eu precisava de um orçamento de uma carreta de material de limpeza. Eu fui bem específico, eu preciso que vocês passem a cotação desses itens para uma carga de uma carreta para a gente caminhar para o sul. O pessoal mandou orçamento, alguns mandavam só o preço da unidade, outro o preço de um truque. Né? O único que conseguiu mandar um orçamento, ele mandou assim, só tá aí o orçamento de uma carga fechada. Eu falei, ô glória, vamos bater a meta hoje, né? E aí era um truque, né? Tá tudo certo, já estamos fechando isso daí. Mas existe essa dificuldade das pessoas, porque pegou de surpresa. Quem que compra um caminhão fechado só de material de limpeza? Quem que quer uma carga fechada só de medicamento básico, né? Mas a gente tem que estar preparado. É aquilo que a gente vem conversando e é uma das coisas que a gente vai falar muito aqui no NR Clube, não somente no podcast, mas nos vídeos que a gente vai fazer, nos cortes e mais as dicas que a gente vai ter. Pessoal, esteja preparado para qualquer cenário. O problema nosso do Brasil é que a gente só vê um cenário. Ou é um cenário de escassez, ou é um cenário da zona de conforto, ou é um cenário de muitas vendas. Mas o empreendedorismo, ele oscila. Essa situação agora a gente está despachando muita coisa para o sul.
Mas vai gerar uma crise aqui em São Paulo também, porque a gente está pegando aqui e mandando para lá e o estoque está baixo. Então daqui a pouco a gente vai querer comprar algumas coisas no mercado e vai estar chegando aqui porque a gente despachou para o sul para atender os nossos irmãos lá e a gente está fazendo o possível e impossível para isso. Mas hoje eu fiquei surpreso, porque na minha visão a indústria farmacêutica ela estava pronta para atender várias demandas e não está. A gente vai fazer compras nas farmácias e a quantidade limitada. As farmácias vão comprar em grande escala nos laboratórios, também tem uma limitação de compra. Então a gente entende que a gente precisa preparar o nosso país, porque de verdade a gente não está preparado para nenhuma crise. Eu acho que essa situação lá no Rio Grande do Sul já foi, né? A gente já foi alertado em outras situações, mas eu acho que essa que aconteceu no Sul mostra o quanto nós estamos despreparados para várias outras situações. O Covid também, a gente viu que a gente estava bem despreparado, mas eu estou surpreso com essa operação. Então, diante disso, pessoal, com tudo que está acontecendo lá com os nossos irmãos do Sul, a gente tem um ponto comum aqui, somos alunos, mentorados do Pablo Marçal. Eu presto serviço para o Pablo, eu brinco assim, pessoal, falo, meu primeiro cliente de São Paulo é Pablo Marçal, é mole um negócio desse? Meu primeiro cliente aqui. Então, assim, a gente está junto com ele nessa missão, nesse propósito, estamos no coração da operação, nós três aqui. E o que acontece, pessoal? A nossa ação, em 3 dias, nós estamos em 3 dias de operação específico. Tem 4 dias que o Pablo tomou a decisão, né? Foi na noite, mas assim, a gente está com 3 dias de operação na prática, já foi mais de 10 carretas enviadas, de produtos específicos que as pessoas estão precisando, de colchão, cobertura, alimento, e a gente está mapeando aquilo que é a realidade lá, juntamente com as forças, com a liderança de cada município, né? A gente tem trabalhado em conjunto, mas assim, pessoal, o poder privado ele pode ajudar muito a sociedade, sem a gente ficar esperando tanto desse processo burocrático que é o poder público, né? A gente depende muito do poder público. Comparado com outros, a gente reclama demais da nossa saúde, só que comparado com outros países, a gente ainda é melhor em algumas situações, né? Então a gente tem que ter o ponto de equilíbrio. Vamos aproveitar o que é bom, o que deu certo, vamos melhorar, e o que é ruim vamos eliminar, vamos ficar tentando. Mas eu acho que nessa operação o que eu mais aprendi é o poder que o setor privado tem, juntamente com o setor público. Quando une os dois, o negócio funciona de uma maneira incrível, porque queira ou não, o setor privado coloca uma pressão no público. O público não pode perder para o privado, e é uma competição saudável. Eu acho que a gente tem que provocar mais isso aqui. Então, assim, pessoal, a gente está aqui no meio dessa operação, só que a gente precisava colocar esse episódio, precisava trocar essa ideia com vocês. Quero já estender o convite para vocês voltarem aqui, se for necessário, essa semana ainda, para a gente continuar falando do Sul, né? E a gente vai ter que fazer um outro podcast só para falar aqui do que a gente faz, do que a gente resolve no setor privado, das nossas empresas, dos nossos negócios. Mas hoje também, especificamente, vamos falar um pouquinho do Sul agora. Eu tinha mais perguntas para você, mais para a Denise, mas o tempo está voando ali. Gente, Rio Grande do Sul, você com a sua experiência de militar agora. Primeiro que aquilo, explique para a galera o que aconteceu ali. Foi as enchentes dos rios e também teve um contratempo ali daquelas nuvens, eu não sei falar, tá, pessoal? Que pararam aquela situação. Então, assim, é como se caísse 2 raios no mesmo lugar, né? As enchentes dos rios e a tempestade, a chuva que gerou ali. Você pode explicar um pouquinho o que está acontecendo lá, só para a galera entender, assim, na prática? Não vamos incorrer naquele erro de sermos especialistas naquilo que nós não somos. Isso. Mas, via de regra, para um entendimento geral, é um conjunto de fatores climáticos, atmosféricos, geográficos, que somados em um mesmo momento, como você disse, gerou uma situação que é sem precedente. Muitas pessoas imaginam aquela enchente, aquela chuva exacerbada, uma situação pontual que não confere. Nós estamos falando ali de
de situação fora da normalidade. Não é um comparativo que a gente faça, é a maior chuva dos 10, dos 30, dos 50. Nós estamos falando de centenas, às vezes de milhares de anos, para que essa condição atmosférica possa dar e render os resultados que se rendeu. Então, assim, vai muito além de uma enchente, de um alagamento que está acontecendo. Tive a oportunidade de acompanhar várias situações de alagamentos, de enchentes durante a vida, mas assim, acompanhando os dados, a dimensão, as imagens, estando envolvido como nós estamos aí aos dados e a dimensão da catástrofe que está acontecendo lá, é algo assim que seria incomparável. Não existe possibilidade em tudo que eu vi nesses 47 anos de vida em se comparar com o que está acontecendo nesses últimos dias no Rio Grande do Sul. Então, esse é o primeiro ponto. Muitas pessoas ainda não se atentaram para o fato de que nós estamos vivendo algo histórico. Sim. Então, são desafios pela proporção e pelos números que são incomparáveis com outras situações e eventos climáticos que acabaram acontecendo anteriormente, né? Então, estamos aí vivendo o protagonismo num momento histórico. E acho que isso é motivo de orgulho para a gente que está envolvido diretamente no sentido de enxergar a solidariedade, o envolvimento, a sinergia que um processo de pessoas despertas consegue render como resultado, mas aliado a uma tristeza, né, e um sentimento de urgência que faz a gente enxergar o tamanho do desafio que nós temos e do protagonismo histórico que esse evento está exigindo do governo, das prefeituras, do governo federal e da iniciativa privada como um todo, que comprou esse desafio diante de um problema de tão grande dimensão, de tão grande magnitude, né? Gente, a gente está aqui, ó, agora, aquela dificuldade, desde ontem, a gente está tentando mandar um volume de medicamento por avião, né, lá para o Rio Grande do Sul. Os hospitais estão precisando. Porque você imagina, a cidade foi alagada, o hospital foi alagado, a farmácia foi alagado, então tudo foi alagado lá. E ontem a gente, deu um maior trabalho. O Pablo passou uma missão para a gente, eu preciso dessa quantidade aqui de medicamento, que é a capacidade de levar no avião, né? E aí a gente conseguiu com algumas farmácias aqui esse volume. E agora, pessoal, a gente está desde ontem juntando, para vocês terem ideia, uma rede de farmácia aqui que abraçou a causa junto com a gente, já está juntando os estoques na rede dela para conseguir um volume para a gente continuar mandando. E o que é legal, ontem o Pablo desceu com um jato e outros empresários estão fazendo isso, mas a Azul disponibilizou 2 voos hoje, especificamente para o nosso grupo, para mandar mercadoria e medicamento para lá. Então, ó, uma atitude. Nossa. Ontem estava descendo com o jato, o avião, né, que a carga de volume é menor, e a Azul, vendo todas essas operações, eles entraram em jogo também e tomaram essa decisão. Então, disponibilizaram 2 aviões, 2 voos para lá especificamente para levar isso. Qual é o problema agora? Imagina, do nosso sonho se a gente conseguisse hoje comprar esse volume de medicamento para mandar para lá. Mas infelizmente não está disponível no mercado. Mas graças a Deus o dono da CIMED, junto com a Associação de Farmacêuticos aqui de São Paulo, eles estão produzindo uma ação gigante que eles vão mandar direto para lá também, desde a indústria, laboratórios, para atender a demanda lá. Então, mais uma vez, o setor privado resolvendo o problema daqueles que estão lá passando necessidade, né? Infelizmente, nessa operação lá, o setor privado está sendo muito mais eficaz do que o governo federal, infelizmente, né? Porque a gente sabe das necessidades que os nossos militares, não vamos falar aqui, pessoal, mas os nossos militares que estão operando lá, desde o Exército, Polícia Civil, Bombeiro, está precisando de ajuda. Então, antes de você criticar aqueles profissionais que estão lá, quando você vê alguém lá, principalmente a galera que está na região, é difícil, eu sei que é difícil, mas aqueles caras precisam também do suporte nosso. Aquele bombeiro, ele precisa de um abraço, que ele tem filho, ele precisa de uma comida, de repente ele precisa de uma toalha, porque aquele cara está colocando a vida dele em risco. Aquele militar que está lá, a vontade dos caras era pular na água e salvar todo mundo, mas eles têm que seguir um padrão que o Exército tem,
que ele é submetido a leis, a regras, ele não pode quebrar essas regras, né? Infelizmente, né? Porque a vontade é de você tomar por conta própria a atitude ir lá e resolver, mas você tem uma hierarquia, você tem ali uma conduta conduta ética, né, da carreira, né, e os processos, protocolos, né. E são importantes, né? Nós estamos vendo na prática, aqui na plataforma, no recebimento dos produtos, por exemplo, e no carregamento. No operacional, no né? primeiro caminhão, nós levamos ali 5 horas, 6 horas para carregar a primeira carreta. Sim. Hoje nós já estamos fazendo isso com 30 minutos e as pessoas que estão envolvidas já entenderam a dinâmica. Opa, eu não preciso carregar, eu tenho que montar uma linha, existem processos, sim, né? Sim. Então, é importante essa ordem, né? Exato. E até o limite, né, da sim. eficiência e, infelizmente, muitas vezes nós esbarramos daí no excesso. Né? Esse excesso é a burocracia. Excesso, a burocracia. Mas assim, gente, vamos lá, na prática, o que a gente está fazendo, pessoal? A gente está usando o network, né, que o Pablo tem. Fora o network do Pablo, cada um aqui tem uma carteira de network poderosa. Você aí de casa tem uma rede network. O que é isso? Imagina desde quando você entende por gente as pessoas que você conectou e fez negócio, tá? Essa é a sua rede network. Então, o que a gente está fazendo? Estamos ligando para geral pedindo ajuda. A maioria das pessoas, graças a Deus, entenderam a nossa missão, estão doando em parte dinheiro. As transportadoras estão doando as carretas e o combustível e os motoristas para fazer os transportes. E os outros demais empresários e as pessoas físicas, os alunos, né, os nossos parceiros, estão fazendo doação em dinheiro. Por quê? Porque a gente consegue otimizar a logística. Então, por exemplo, o pessoal que está lá na Operação no Sul, eles estão precisando, por exemplo, de colchão. Então, a gente mandou mais de 2.300 colchões para lá. Precisava de coberta. A gente está fechando agora um pedido aqui, pessoal, de 25 mil cobertas. Vocês têm noção do que é isso? 25 mil cobertas? Então vai ajudar muito essa galera que está saindo. Pessoas atendidas, né? Está saindo da água molhada, vai fazer frio lá, então a gente está com toda essa preocupação. Então a gente consegue fazer essas operações graças ao network, graças aos fornecedores, graças a todo mundo unido nesse propósito. Você que está sendo doador de um lado, os empresários que estão aqui. E o mais legal é que os meninos, eles começaram essa operação sendo os primeiros doadores. Né? Eles chamaram para ação, mas eles plantaram a semente. Estão plantando a semente. Né? Então, assim, a ideia é boa, a intenção é válida, mas o exemplo arrasta. Né? Então, a gente tem visto isso na prática, que tem funcionado. E vocês dois caiu como dois anjos lá no coração da operação, network gigantesco. Aqui, pessoal, nesse exato momento, a Denise está fechando mais 2 orçamentos, logística, parceiros, porque assim, uma hora tem o barco aqui. Barco. Que, olha só, eu falo assim, eu posso falar dos dois lados da moeda, como o poder, né, público e privado. Eu falo que é infeliz, né, infeliz experiência de estar no Covid-19. Gente, como secretária de cultura do município de mais de 300 mil habitantes e de ver na prática você tem acesso, você consegue e o que o poder público barra. Sim. A gente tinha ali, eu posso falar com orgulho, tem até matéria que eu antevi a falta das máscaras. E eu tinha um grupo de pessoas que achava que cultura, infelizmente, que cultura é só aquele lixo, né? Como aconteceu aí final de semana, que é só festas, mas não, cultura vai muito além disso. E atrás da cultura, a gente tem os nossos artistas, aqueles artistas sérios, que levam o pão para casa, né, todos os dias, através da sua arte. E eu falava assim, os artistas foram os primeiros a parar e vão ser os últimos a voltar. E aí a gente tinha esse impasse, porque o chão de fábrica parou as atividades, mas estava recebendo.
houve redução de salário, mas estava recebendo. Mas aqueles artistas que tocavam no final de semana, nos barzinhos, aqueles que eram espetáculos, não tinha dinheiro, simplesmente parou tudo. E não tinha, como todo brasileiro, que não tem uma educação financeira, não tinha reserva de emergência para ficar. Então, assim, é muito triste quando a gente falava assim, olha, eu tenho isso, o empresário podia dar, só que nós não podíamos receber. Então, assim, era muito... Eu falava, caramba, como assim? Sabe, era aquela coisa de você chorar. E aí, eu criei as aulas online. Nosso município foi o único município do Brasil a ter aula online, para que os professores, eles eram terceirizados, eles não perdessem o dinheiro deles, o salário deles. Então, eu fui lá, eles... Mas, secretária, mas isso não existe. Se o Ministério Público lá na frente falar, mas como assim? Estava em pandemia, não tinha atividade e a secretaria pagou 300 mil numa folha de pagamento, sendo que não tinha atividade, não tem provas. Os professores continuaram a cultura, ela manteve a sanidade das pessoas, as pessoas ficaram em casa, trancadas. E a gente via assim, o envolvimento, porque antes a mãe levava a criança para fazer balé, para fazer uma aula de pintura, e deixava lá, e vai lá. E aí, ali, ela tinha que fazer, a mãe teve que fazer junto, o pai teve que fazer junto, tinha pai gravando vídeo, fazendo balé. Que legal. Então, assim, foi o único estado no Brasil que teve a aula online, continuou as atividades online. Aí, nós tínhamos os artesãos. O que eles vão fazer? Os nossos feirantes. Eu juntei as costureiras, no município de São José dos Pinhais, nós temos o Teatro de Bonecos, e produz muito boneco gigante, fantoches e tudo mais. E nós tínhamos material. Eu falava, gente, a gente não vai usar isso daqui. Não vai, essa pandemia não vai durar 30 dias. Nós vamos... Não era só a famosa vai gripezinha acabar. que o Não povo era. falava, né? Eu falava assim... E eu vou falar para vocês, o povo joga a culpa isso no Bolsonaro, que ele falou essa frase, e não foi ele. Quem falou foi um médico, né, no maior canal de televisão, né, foi na Globo, que era uma gripezinha. E eu ouvi de uma médica, quando a gente estava fazendo a prevenção, a gente tinha um estúdio de beleza na época, e eu comecei que nem um maluco fazer a prevenção, informar, comprar máscara, higienizar, já começar a reduzir os atendimentos. Pô, você tá ficando maluco, mas por quê? Eu estava acompanhando o que estava acontecendo na China, depois na Itália, né, depois na Rússia. Então a gente já sabia o que estava acontecendo em todos os países, ia chegar no Brasil, não tinha como parar. E o que acontece? E a gente ouviu isso, né? Ah, é uma gripezinha, isso aí vai passar. Mas, usando o bordão do papo, mas é quem antecipa o governo, gente, não tem jeito. E aí, se muita gente, Denise, pensasse como você, aí a gente vai falar não só numa crise, mas na vida. A gente teria um país melhor. Eu vejo assim que os brasileiros, nós, deixamos muito para depois. Ah, depois vai ver. E não tem essa antecipação, essa previsão, né? E é um assunto, pessoal, que aqui no NR Clube eu vou bater muito. É a antecipação, a previsão, porque nós temos outras situações no Brasil muito sérias que vai acontecer em 2027. Por isso, eu decidi trazer esses dois convidados aqui, nesse episódio piloto, nesse novo formato do NR Clube. Daqui uns dias a gente vai começar a fazer 100% ao vivo, ok? Vocês vão poder participar. Esse episódio está sendo... Deixa eu atualizar na íntegra aqui. 6 barcos. Confirmado, eles estão saindo de Gramado. Policiais. Com as equipes formando, com a ambulância para suporte, a equipe médica com 11 profissionais que estão indo para campo fazer o atendimento das pessoas que estão impossibilitadas de ser transportadas. É o que a gente está terminando de acertar lá. Diante do tamanho do desafio, são pequenas notícias que vão dando alento para quem precisa, por exemplo, de uma medicação intravenosa, para quem precisa de uma reposição, de hidratação, e que está em situações onde só se acessa de helicóptero ou de barco. Então, interessante esse trabalho e à frente das capacidades de atendimento, sim, até do poder público em lidar com uma situação tão grande. E nós estamos fazendo a nossa parte, como empreendedores, devolvendo para a sociedade aquilo que a sociedade nos dá como
pessoas que vão Sim. se destacando, né, pelo seu esforço. Pessoal, só para vocês entenderem essa logística, o que acontece? O poder do network. Existe uma mobilidade que lá, muita gente está querendo ajudar, servir, mas precisa de pessoas técnicas. Então imagina você que tem a experiência, a gente vai criar um fórum, vou deixar aqui embaixo. Pessoal, aqui na descrição vai ficar o fórum dos profissionais, você que é um profissional que é aposentado ou que tem condição de servir lá no Sul, tá? Entre em contato, preencha esse formulário, de repente você não tem condições financeiras para estar indo lá, mas é um profissional da saúde, né, um profissional técnico que quer ajudar, fala conosco, tá? Nós vamos te dar toda a assessoria para você ir para lá, todo o suporte. Uma das coisas que a gente está montando lá agora é uma base para os profissionais que foram servir lá, né? Então, assim, pessoal, a gente está de fato dedicando, botando energia, nós estamos encarando isso como um cenário de guerra, mas assessorado por militares, por pessoas, capacidade para direcionar as ações, né? Não adianta nada a gente falar, vamos encarar mais guerra se a gente não tem a estratégia, não tem a experiência. Então, graças a Deus, a gente está bem assessorado e fazendo tudo aquilo que a gente pode conforme a lei ela determina, né? Então, é importante ressaltar que toda essa operação nossa tem toda essa segurança, tá? Pessoal, outro detalhe que eu quero deixar aqui para vocês, a gente já está encerrando esse episódio aqui, é o seguinte, você que não tem experiência, que quer descer para o Sul ajudar, espera um pouco, deixa as águas baixarem, tá? Deixa os profissionais técnicos atenderem essa demanda lá. Quando a água baixar, vai precisar de mutirão para limpeza, mutirão para reconstruir, mutirão para fazer casa. Então aí sim vai ser chamado, convocado essa galera. Então eu sei que eu também gostaria de descer para lá ajudar, mas eu não tenho essa experiência. Então eu estou daqui ajudando com a minha articulação, servindo com o meu network, tá? Então vale a pena a gente ressaltar essa galera. Não vai na loucura pro Sul, senão vocês vão levar um problema para lá que a gente não quer. Já tem problema demais lá. Então assim, agora vamos dar o apoio para os nossos amigos técnicos. Você, empresário, conhece aí bombeiro, conhece aí militar, conhece jovens que têm experiência técnica, segurança do trabalho, Olha, enfermagem. mais uma notícia boa aqui, né? a Droga Raia, o CD da Droga Raia, lá do Paraná, vai disponibilizar pra gente aí uma quantia muito boa, aquela lista de produtos, o que eles tiver lá, eles vão estar disponibilizando. E é isso, pessoal, você vê, a network, chegou a lista aqui das prefeituras que estão precisando, dos hospitais lá, dos municípios pequenos que foram afetados, a gente pegou essa lista, saiu disparando aqui para ver quem tinha um estoque, quem pode ajudar, quem pode liberar esse estoque. E aí, de um lado, as farmacêuticas, os laboratórios estão entrando com a contrapartida, mas também não conseguem doar 100%. A gente entra com outra contrapartida, que é a doação da galera, dos empresários, dos empreendedores. E a gente está juntando essas fontes e despachando para o Sul o mais rápido possível. Então, só para vocês entenderem essa ação. Então, assim, ó, recado dado. Você, empresário, que tem condições de apadrinhar um profissional, 2 profissionais, 4 profissionais na ida para o Sul, faça isso o mais rápido possível. Você que tem experiência, preencha o fórum aqui embaixo que a gente vai deixar o fórum para você profissional. Fechou? Vamos deixar um fórum para o empresário que quer apadrinhar. Vou deixar o fórum do profissional que quer ir lá servir no Sul. E para você que quer ser voluntário, você vai preencher o terceiro formulário para voluntários. Esse daí vai ser depois, a água abaixou. Aí você que pode servir lá na limpeza, ajudar na higienização, na construção, que tem esse chamado, aí você vai preencher conforme a gente vai precisando da demanda lá, que a gente está focado com vários pontos, então a gente vai convidando você a descer para lá. E eu quero colocar esse canal e o meu tempo à disposição para falar desse assunto e servir. Então, por isso que eu achei que hoje era o dia certo. A gente dá uma pausa lá e vir trazer essa mensagem para a galera que está do outro lado entender um pouco dos bastidores e do que é essa operação, né? Então, pessoal, ajuda a gente aí, compartilha esse vídeo com seus amigos aí se fez sentido. Quero agradecer vocês, vou dar aqui um minutinho, tá? Que a gente já estourou o tempo, era 1 hora, né? A gente já passou o tempo aqui. Um minutinho para vocês deixar uma mensagem para a galera aí. Primeiro a Denise, depois o Alvino. Tô olhando aqui porque eu tava batendo Augusto, agora eu vou ter que reprogramar minha mente para ficar Alvino, né? E aí no final eu também faço uma chamada para vocês aqui. Então vamos lá, Denise, para essa câmera aqui.
deixa aí a sua mensagem. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite. E eu quero falar para você que está assistindo. Às vezes a gente fala tanto de amar o próximo e você quer fazer grandes ações, você quer ir ajudar as pessoas em outro país e quando acontece uma necessidade dessa, você acaba esquecendo. E eu falo assim, vamos parar de olhar só pra gente, só pro nosso umbigo. Ontem eu cheguei em casa muito nervosa, depois eu até discuti, né, a minha filha tinha feito uma coisinha assim, caramba, não dá valor em tudo que tem, tá no confortável, o apartamento, a comida, e eu cheguei assim, ela não tinha feito um monte de coisa que ela tinha que fazer, tava fazendo tarefa 00:30 a hora que a gente chegou da plataforma. E aí eu fiquei assim, olha só, tem gente morrendo. E tem gente morrendo lá, tem gente que não tem cama para dormir. E aquilo, e hoje, assistindo a live 5 horas da manhã ali, o Pablo lá tirando, as pessoas resgatando e falando assim, os mortos a gente não tá conseguindo, tem criança que morreu dentro da UTI. Novamente eu chorei. Mas assim, a gente tem que agradecer a Deus porque a gente tem a oportunidade de, sabe, aqui a gente fazer uma intermediação dessa, de levar o remédio para um médico que está lá. Ele ligou para mim e falou bem assim, por favor, você consegue fazer chegar? A gente não tem nada, os médicos estão implorando. Tem médicos ali que pararam realmente suas funções e estão ali servindo. Então, dá para chegar? Então, você está aqui em São Paulo, você é uma ponte de esperança. E poder, assim, eu falei, caramba, sabe? Você tem que estar próspero, você tem que... as pessoas pensam que prosperidade é para eu ter riqueza, para mim, para fazer isso, grandes coisas, mas não, prosperidade é para você superabundar na vida do outro. Para uma ocasião dessa, poxa, eu pegar lá e tirar 100 mil, 200 mil do bolso e falar assim, eu estou ajudando, quantas crianças, quantas pessoas quantos idosos eu estou salvando. E essas conexões gerar, se você não tem dinheiro, gente, não, eu não tenho dinheiro, se o teu guarda-roupa tá lá, você usa todas as roupas, não tem nada para você dar. Se dentro do teu armário você vai precisar comer tudo que tem no seu armário, você não pode doar. Então, se junte a gente em oração, porque o povo clama. É uma calamidade nunca vista. Então entendam o que está acontecendo, sabe? Se sensibilize com o que está acontecendo. Amar ao próximo é tão bonito, falar eu amo o próximo, é um mandamento de Deus. Mas está na hora de você exercer isso. Então, assim, o que eu peço hoje, simplesmente que você dê o seu melhor, dê o seu tempo, com aquilo que você tem. Dê a sua oração, né? com o que você tem. Então, eu quero pedir isso, nos ajudem em todos os canais, o que vocês puderem. Fique ali, sigam o Edson, me sigam ali, a plataforma tá, a todo momento, né, está ali atualizando os pontos de recolhimento, a gente mobilizou ontem ali. Eu tenho doação, mas eu não posso ir, eu tô lá no Butantã, eu não posso chegar até a plataforma, eu tô sem carro, mas eu consigo mobilizar o meu condomínio, juntar a roupa. A gente conseguiu 3 vans, uma van, uma Fiorino e um furgãozinho menor para fazer essas retiradas. Então, assim, São Paulo e região a gente tem. Hoje eu anunciei em São José dos Pinhais, eu fechei as parcerias lá também, consegui já para ir ao pessoal para fazer a retirada. Então, onde você está? Use os seus amigos, o seu network, o seu conhecimento para amenizar o sofrimento desses irmãos que estão sofrendo. Alvin? Agradecer o convite, sempre bom estar na presença, tão agradável, né? E discutir assuntos que são produtivos, né? Utilizar os canais, utilizar esse canal específico, que queira Deus e Ele abençoe e cresça muito em virtudes, em realizações e também seguidores. Sigam o canal,
acompanhem, porque esses veículos são muito importantes, cada vez mais são importantes. Nessa mobilização a gente está vendo isso. Você que quer fazer um contato, tem aqui o canal, tem os canais do Pablo Marçal que estão aí todos engajados dentro dessa linha. Se alguém quiser algum contato, pode vir via direct. Meu Instagram é Augusto Alvino da Silva. Pode mandar um direct. Se você é empresário, se você, nós temos tido contatos, acreditem, de transportadoras, de proprietários de aeronaves oferecendo via direct do Instagram a possibilidade da utilização. Façam contato conosco, usem os canais e assim, se envolvam dentro daquilo que lhe é possível fazer. Como disse a Denise, se nada é possível, esteja unido em espírito com a gente. O momento já é triste o suficiente para a gente se abater. Sim. Acho que o momento é de organização e de mostrar o tamanho da grandiosidade daquilo para o qual nós fomos criados, e não existe uma forma melhor da gente honrar o nosso Criador, mostrando e colocando à disposição tudo que Ele nos dá e que Ele nos deu como capacidade. Contamos com o apoio de todos e mais uma vez parabéns pela iniciativa do canal aí, e estamos juntos. Daqui a pouco nós continuamos o trabalho. A gente vai sair daqui, pessoal, e vamos virar a noite trabalhando, parando para dormir aí só um pouquinho para dar aquela descansada. E a gente dá sequência lá no comitê que a gente criou lá no nosso QG, né? A nossa operação lá tá todo vapor. Pessoal, da minha parte eu quero agradecer por você ter assistido esse episódio. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem nos ajudado voluntariamente na plataforma também. Eu quero agradecer você que tem doado, né, aquilo que está nas suas condições, aquilo que você sentiu. Edson, só doação grande? Não, o Pix está aqui embaixo, tá? É de uma empresa privada que a gente está fazendo uma auditoria de toda a entrada e saída para poder, de fato, resolver o problema do Sul, tá? Então, você pode doar R$1, R$2, R$10, daquilo que você sentiu, tá? Edson, eu não quero fazer a doação, eu quero apadrinhar alguém. Preencha o form que vai estar aqui embaixo para a gente gerar essa conexão, porque tem muitos profissionais indo para lá que precisa se manter lá, precisa de repente comprar uma passagem, né? A gente está ajudando também com esse tipo de operação, mas você pode apadrinhar também. E como a Denise falou, se você não está em condições financeiras, a sua oração é muito importante, a sua comunhão, hora de dia, hora de tarde, hora de noite pelos nossos irmãos. E assim, Alvino, é uma situação que eu acho que nem desde quando descobriu o Brasil aconteceu, né? Só para vocês entenderem, tinha uma cidade que estava em média 18 metros abaixo da água. É como se houvesse um dilúvio. Se você não parou para ver esse assunto, para ver os vídeos, dá uma pesquisada no YouTube do que realmente está acontecendo lá. É muito sério. Então eu quero fazer o meu pedido. Entre em comunhão, entre em oração e vamos ter decisões com sabedoria guiado por Deus. Porque nada aqui é por nós, né? É pelos nossos irmãos lá. Né? Eu acho que o Brasil ele deve entrar em unidade agora, né? Em servir os nossos irmãos gaúchos. E você aí do Mato Grosso, do meu estado, eu quero fazer um apelo para você, né? Os gaúchos que chegou aí, que transformou o nosso estado, né? Os produtores rurais, vocês que prestam serviço para as fazendas, né? Os terceirizados, os colaboradores, eu tô ligado e eu sei que vocês ganham muito bem, tá? Então é a hora de vocês contribuírem ajudando os nossos irmãos lá no Sul, tá bom? Então para de ser pão duro, canta o Pix aí, eu vou cobrar alguns empresários que eu conheço aí pessoalmente, tá bom? E vocês, prestadores de serviço aí para as fazendas, para as empresas, para os armazéns, eu sei que vocês ganham muito bem, porque eu fui financeiro de uma cooperativa lá, então eu quero que vocês devolvem aí aquilo que sentir no seu coração direto lá para o Sul, faça a doação. Se você não quiser fazer para a gente, no Pix que está aqui, não tem problema. Mas assim, faça para empresas que estão pegando o recurso e aplicando na prática, que está fazendo chegar lá para a população. Esse é meu apelo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Em breve um novo episódio aqui. Gente, gratidão mais uma vez. Eu quero receber vocês de volta aqui para a gente continuar falando desse assunto lá do Sul. Até acabar, nós vamos estar aqui. E quando que vai acabar isso? Quando tiver reestruturado aquelas cidades e aquele estado. A nossa missão, ela vai acabar o dia que tiver reestruturado lá. Aí essa missão vai ser encerrada. Mas isso daqui não é uma ação temporária. Isso aqui é um propósito. Deus está unindo as pessoas corretas para a gente levantar esse projeto lá.
Fechou, gente? Obrigado mais uma vez. Coloque sua mão aqui, meu irmão. Deus abençoe vocês, que Deus nos guarde, que guarde essa galera que tá assistindo aqui. Tamo junto até depois do fim e vamos pra cima. Vamos pra cima. Valeu, gente. Obrigado.